O uso de som é importante para ter um feedback em certos tipos de circuitos, seja para comunicar alguma mudança de estado, algum tipo de erro, coisa do gênero. Para coisas mais sofisticadas, existem hoje vários módulos que a gente pode utilizar que tocam MP3 a partir de comandos de outros circuitos e coisas assim, usando inclusive cartões de memória para armazenar músicas ou sons. Para coisas relativamente simples, com feedback rápido, audível, é possível se utilizar então a questão de buzzers. Os buzzers podem ser classificados em ativos e passivos. Esses dois modelos são baseados em pastilhas piezoelétricas, que são elementos interessantes, porque quando energiza, ele faz uma rápida vibração e, ao contrário, quando tu produz uma vibração na pastilha, tu consegue até gerar um pulso de tensão. Isso pode ser usado como um elemento sensor também. Mas o foco hoje é na questão da vibração gerada pela variação de tensão. Os buzzers ativos, eles são virtualmente indistintos de um buzzer passivo. A diferença é que eles normalmente possuem um oscilador que vibra em uma frequência definida no momento que tu energizas o circuito. Então ele vai ficar vibrando uma determinada frequência, então vai ter sempre o mesmo tom. Os buzzers passivos normalmente são só a pastilha que fica encapsulada então em uma caixinha de ressonância. Por isso que eles são virtualmente indistintos, porque a caixa de ressonância consegue esconder também esse circuito oscilador. Os buzzers ativos eles são mais simples de se acionar, porque tu só precisa energizar. Já um buzzer passivo precisa ter um oscilador, precisa se produzir alguma oscilação sonora. Aqui está uma figura adaptada da Wikipedia de um buzzer ativo. Vocês veem aqui a pastilha piezoelétrica e o circuitinho oscilador. É um circuito bem pequeno, a pastilha piezoelétrica é relativamente pequena também. Aqui está um módulo montado na caixa de ressonância. Esse aqui, a princípio, é um buzzer ativo. Ele tem uma polaridade definida, quer dizer que o circuito deve estar embutido ali. E é comum se usar também esses buzzers para Arduino e outras plataformas de experimentação em pequenos módulos, que vai ser o que a gente vai utilizar aqui. Vejam que nesse pequeno módulo, este é de um buzzer passivo, é meio difícil de conseguir distinguir. Esse pequeno módulo, ele contém então um transistor e um resistorzinho para servir como um circuito de chaveamento. Observem que a gente não deve acionar um buzzer a partir de um sinal emitido por um microcontrolador. Então esse pequeno módulo aí tem essa conveniência da gente usar o sinal do controlador para chavear o transistor e esse, por sua vez, fornecer a energia para o buzzer. Como a gente vai trabalhar com esse programa? A gente precisa gerar um sinal em uma frequência fixa, qualquer. Então a gente pode trabalhar com PWM para fazer esse tipo de coisa. Notem que o PWM tem uma geração de pulso que depende não só de frequência, que aí a gente vai usar para definir qual é a nota que a gente quer, mas também do duty cycle, que seria então a largura do pulso. No caso, nós vamos usar o duty cycle para definir o volume. Não é uma grande definição de volume, é um pouquinho mais complicado que isso, mas ela já serve para dar pelo menos alguma distinção em termos de volume sonoro. Para fazer com que a nota dure o tempo necessário de acordo com o toque, a gente vai utilizar timers. Então aqui está a nossa montagem, o ESP32, ao qual o buzzer está ligado no pino 14. O buzzer está alimentado pela minha protoboard por uma fonte externa, como eu tinha comentado, não é interessante certos circuitos serem acionados diretamente pelo microcontrolador. Só que como a gente está alimentando com uma fonte externa e o ESP32 vai continuar sendo alimentado pelo cabo USB, é importante a gente definir um terra comum. É uma coisa fundamental, então, que todo mundo tenha o mesmo nível de referência para que as diferenças de potenciais sejam corretamente medidas. Uma falta de referencial comum pode causar efeitos estranhos na aquisição de dados e, eventualmente, mesmo acabar danificando algum componente. Aqui está o código, ele é um código mais extenso, então dessa vez nós vamos estudar em partes e vamos começar justamente pelas definições. Nós estamos definindo, então, quais APIs que nós vamos utilizar, a machine e a time. Da machine nós vamos utilizar pin, porque nós temos que conectar um pino ao dispositivo, o PWM e o timer. Primeiramente, nós estamos definindo o que a gente chama de dicionário. O elemento toque, ele é um dicionário que contém dois componentes, um chamado de nota, outro chamado de duração. Além disso, cada um desses componentes é formado por uma tupla. Uma tupla é um conjunto de valores sequenciados. Para o elemento nota de toque, nós temos uma tupla que contém as frequências das notas que têm que ser tocadas. Já o elemento duração de toque é uma tupla que contém as durações em milissegundos de cada nota. Além disso,
foi criada uma variável quantidade de notas apenas por conveniência, para a gente não ter que toda hora usar a função len para descobrir quantos elementos existem para serem tocados. Então já foi pré-calculada a quantidade de notas em função justamente do elemento nota do dicionário TOC. Essa é a sintaxe que a gente utiliza então para acessar os elementos de um dicionário. Os dicionários são bastante interessantes e merecem ser analisados depois em profundidade, mas essa é uma primeira apresentação deles. Então aqui estamos no nosso dicionário, como eu tinha comentado, com uma lista de notas e a lista da duração. Cada elemento da nota tem um correspondente elemento na sua duração. Temos uma variável chamada qual, que indica qual nota vai ser tocada. Observem que uma tupla tem 5 elementos, por exemplo, e eles vão ter elementos 0, 1, 2, 3 e 4. A gente sempre considera o primeiro elemento como sendo da posição 0. Além disso, foi criado o objeto buzzer, ele é um PWM que vai ser vinculado ao pino 14, que é definido como saída. Continuando, nós criamos o timer, que é a variável chamada tempo, e definimos o callback de timer. Esse callback, ele vai ser o método então que vai ser disparado quando o tempo do timer for completado, e esse callback vai ser o responsável por fazer a variação das notas. Ele utiliza diversas variáveis globais, ou seja, variáveis externas à função de callback, como toque, quantidade de notas, qual e buzzer. Quando a função é executada, ele acrescenta 1 à variável qual, ou seja, está dizendo que ele quer passar para a próxima nota. E faz o seguinte teste: ainda há uma nota a tocar? Se for verdade, ele vai executar essas duas linhas de código, que definem a nova frequência da nota e que dispara o timer novamente para a execução no futuro, quando a nota tiver sua duração completada. Quando isso acontecer, ele vai executar o callback de novo, esse mesmo execute, no modo one shot, ou seja, apenas uma vez. Então define-se a frequência, define-se o tempo, e quando não houver mais notas, ou seja, o execute vai ser chamado várias vezes pelo timer, a cada momento com uma duração diferente, vai chegar um ponto em que qual vai ser igual à quantidade de notas, porque a cada execução do timer eu vou somando 1 ao qual. Quando não houver mais notas, ele simplesmente vai definir que o duty cycle é igual a 0 e a frequência também é igual a 0. Então, a princípio, a música deverá parar. Agora, vem o corpo do programa. Continuando o código, agora nós estamos no corpo do programa em si. Neste corpo, nós temos um loop que faz com que seja executado 5 vezes o mesmo conjunto de instruções. Para cada vez, volume vai assumir um dos valores que range vai gerar como conjunto. Range vai gerar 5 valores, começando do valor 1 indo até o valor 6 menos 1. Porque nesta variação de range, nós estamos estabelecendo o primeiro elemento, o último elemento menos 1 e o passo. Então, para cada vez que o loop for executado, o volume vai valer 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. A cada iteração, a gente começa definindo o volume do buzzer, através do duty cycle, colocando uma mensagem breve só para indicar que desta vez a gente vai tocar com um determinado volume, e aí nós começamos a tocar a música. No caso do toque, nós vamos definir que qual é igual a 0 para começar do primeiro elemento do dicionário, lá toque. Então, nós vamos pegar o primeiro elemento de nota que faz parte de toque e vamos definir ele com uma frequência e o primeiro elemento de duração de toque para definir o tempo até que o timer seja disparado e aí se passe para a próxima nota. Notem que ao final da duração da nota a gente vai chamar o callback. Então ele vai ser aquele sujeito que vai fazer com que a gente passe para a próxima nota. Se houver uma próxima nota, então essa nota vai ser tocada, se não houver a gente para. Observe também que nesse caso o timer também está no modo one shot, ou seja, eu toquei aquela nota, eu tenho aquela duração definida só para aquela nota, e nas execuções subsequentes de execute é que vai se definir qual vai ser a nova duração do timer, assim como a frequência da nota. Quando a gente chegar à quantidade de notas do toque, a gente vai sair desse loop. Esse loop aqui está só para fazer espera, porque ele não vai fazer nada no momento, tudo é feito pelo timer, mas ele poderia tranquilamente ser parte de um conjunto de outras instruções que fariam aquisições de dados e outras atividades referentes ao sistema de automação, e após isso aí, a gente volta lá para novas iterações, e quando acabar essas iterações do for, aí a gente desativa o PWM, como a gente já viu em vídeo anterior. Sem desativar o PWM, a gente teria que resetar o ESP32 para poder
iniciar tudo novamente, porque o PWM fica travado. Agora, então, é hora de ver o que vai acontecer. Aqui está o nosso código. E agora nós vamos voltar para executar e ele vai ficar variando o volume. Preste atenção porque o primeiro volume é muito baixo. Então, durante toda a execução, houve uma variação bastante pequena entre os níveis de volume do buzzer. Observe que o buzzer não tem um grande volume, ainda mais um buzzer desse tamanho. Ele é um buzzer de pequeno porte, mas pode trocar ele para um buzzer um pouco maior para ter um efeito de volume levemente maior. Mas a ideia aqui é justamente a gente ter um sistema que dê apenas um feedback audível para algum dispositivo de automação. Aqui também vocês podem observar que a gente tem uma fontezinha de tensão, formada por 2 baterias e 2 reguladores de tensão. A fonte em questão está trabalhando com 3,3 volts naquela saída, então nós estamos energizando ela externamente. Resumindo, o que a gente viu hoje, o que a gente trabalhou hoje? Nós trabalhamos com PWM novamente, e vimos que ele pode ser usado para gerar tons de áudio em um buzzer passivo. A gente usou a frequência do PWM para gerar uma nota, e o volume usando o duty cycle, aproximadamente, porque não ficou uma variação de volume muito grande. A gente viu que o timer pode ser utilizado para controlar a duração e a troca das notas. A gente viu que a gente pode utilizar o mesmo timer com diferentes durações, apenas fazendo com que a cada execução do callback se defina novamente o disparo do timer, ou seja, a gente não está fazendo um timer periódico, a gente está trabalhando com um timer one shot, e a cada vez que o callback é executado, ele redispara com o modo one shot o próprio timer, só que aí mudando essa duração. A gente deu uma exercitada rápida de tomar decisão com if else, é sempre interessante rever isso. A gente deu uma trabalhada com loop for para percorrer um conjunto de valores, aquele conjunto de valores gerado pela função range. A gente viu como trabalhar com o while novamente. Então esse não foi um while true, foi um while baseado em uma condição, ou seja, quando percorresse todo o conjunto de notas, a gente pararia. E em termos de circuito, lembrando sempre que o aterramento comum é fundamental para que não hajam problemas de operação e nem queima de componentes, e que microcontroladores lidam com sinais e não com potência, sempre importante ressaltar isso. Ou seja, é interessante quando a gente vai ter circuitos que utilizem um pouco mais de potência, a gente ter uma fonte de alimentação própria. E era isso, espero que seja bastante útil esse pequeno brinquedo para a gente poder revisar alguns conceitos antes de seguir adiante.